Olá, eu sou Fátima Cerro, tenho 59 anos, sou portuense de Gema e sou cantora de jazz. O meu percurso na música começou com piano. Eu tinha piano em casa desde pequenina porque a minha irmã, tenho 5 irmãos, e a minha irmã a seguir a mim já estudava piano. E pronto, sempre tive piano em casa e era assim um magnetismo que me atraía ali para aquele instrumento. E lembro-me de os meus pais ficarem admirados de eu ser pequenita. Eu lembro perfeitamente do teclado me dar para ir por aqui e eu estar ali à procura das teclas certas para tocar a música que eu tinha ouvido na televisão. E às tantas dava-me conta que estavam assim 2, 3 cabeças a espreitar ali na porta da sala de visitas a ver o que é que eu estava a fazer. E a minha irmã e a minha mãe, ela tem que ter aulas de piano. Pronto, então por volta dos 5, ainda acho que ainda não andava na primeira classe, fui ter aulas de piano, na altura com uma professora de piano particular, que era mesmo quase em frente à minha casa, a dona Diamantina Moreira. Pronto, começou aí. Andei aí uns 5 anos com ela e depois então fui para o conservatório. Mas pronto, o início foi aí no piano. O primeiro contacto foi de facto o piano, primeiro, como eu disse, com a professora particular, depois fui então para o conservatório. E aí foi um primeiro contacto mais a sério e, na verdade, foi assim uma espécie de um baque, porque o conservatório em 1976 ainda era um bocado severo para uma criança de 10 anos, diria eu. Os professores eram todos muito mais velhos, todos na casa dos 50 por cima. Eu, por acaso, entrei para o ano preparatório do conservatório, apesar de ter tido aqueles 5 anos de piano, era mesmo. Pronto, tinha prática de leitura de ritmo e de notas, mas eu era muito tímida e imagino que a minha prova oral deve ter sido desastrosa, porque eu ficava a tremer da cabeça aos pés, então fui para o preparatório. Se era melhor para mim, as expectativas estavam baixas, era do início. E tive muita sorte no primeiro ano com o professor de formação musical, que foi o Miguel Graça Moura, que foi recomendado pela minha irmã, que já conhecia o conservatório. Vais adorar. E de facto foi espetacular, gostei muito daquele ano. Mas durou pouco, no ano seguinte tive uma outra professora, portanto dessa geração mais velha que eu estava a dizer, e aí sofri um bocado, porque, como eu disse, eu era uma criança tímida, tinha 10 anos, 11 anos, e não conhecia absolutamente ninguém lá, estava completamente por minha conta, e era muito caladinha, e pronto, não estava muito habituada a ter que lidar com professores intempestivos, não é? E então, pronto, tinha uma turma normal com miúdos de várias idades, uns mais velhos, outros da minha idade. E de vez em quando levantava-se assim um burburinho na sala e a professora pegava no livro da porta e pá, com aquilo na mesa e ficávamos todos calados que nem ratos, tudo cheio de medo. Portanto, era assim uma disciplina baseada um bocado no respeito barra medo, que nunca funcionou muito bem comigo. Por outro lado, tinha uma professora de piano espetacular, que era a professora Teresa Rego, que muito se esforçou por me cativar e muito me ensinou, na verdade, coisas que mantive até hoje. Deu-me grandes secas na técnica para relaxar a mão, mas eu vejo isso hoje como ensinamentos valiosos, foram mesmo bons para mim, melhorei muito tecnicamente e coisas que ficam para a vida.
Portanto, a professora Teresa Reis esforçou-se muito por me manter lá. Eu acho que ela via qualquer coisa em mim, mas de facto, por outro lado, eu não gostava de estar lá, estava desconfortável naquela escola e acabei por convencer os meus pais que era melhor não ir. Pronto, e aos 12 voltei a sair. Foi o primeiro contacto assim com o mundo real do ensino oficial da música. Ok, bom. Eh, e tu és cantora de jazz, quando é que entra a voz? Não é? Uhum. O estudo da voz, potencialmente, ou se começaste a cantar antes de ter aulas, Uhum. provavelmente, não sei. Falaste um Uh, bocadinho sobre isso. o ato de cantar para mim foi sempre muito. Tive sempre muita vontade de cantar. Eu lembro-me que, quando era miúda, brincava aos festivais da canção com a minha prima. Não é? Aprendíamos as músicas e depois estávamos ali com um objeto qualquer na mão a fazer de micro e a cantarmos. Um, Durante o liceu, eu fiz um pequeno songbook. Portanto, não havia internet nem nada, né? Portanto, nós, quando tínhamos acesso às gravações de uma música que gostávamos, passávamos aquilo repetidamente para passar a letra a limpo, não é? E guardar aquilo. E eu tinha uma capa onde fui juntando muitas canções e, e passei o liceu todo a cantar em casa, sozinha, a tocar, a juntar as duas coisas que no início pronto, levar o seu tempo a coordenar tudo. Portanto, eu sempre gostei muito de cantar, mas curiosamente o piano manteve-se muito tempo na minha vida. Portanto, ao longo de todo o liceu, por minha conta, continuei a tocar. Quando abriu a escola de jazz, eu não soube logo imediatamente, mas em 87 alguém me falou da escola de jazz como uma escola diferente, e se calhar era isso que eu estava a procurar. Aquilo soou-me aqui, tens que tentar aquela escola. Então, quando acabei o curso que eu estava a fazer, deixa-me pensar, 87, em 87 eu tinha 21. Ok, exatamente. Quando acabei o curso da faculdade, que eu fiz o escape em Línguas e Secretariado, mas não estava satisfeita com aquilo, então pensei, vai ser agora. Ok, agora vou experimentar esta escola, vou ver o que é isto. Eu já gostava de jazz, não conhecia nada de teoria de jazz, nem conhecia muito pouco de jazz, mas hum, tinha familiares que tinham discos de jazz, ouvia Nat King Cole, ouvia Frank Sinatra, hum, ouvia orquestras, orquestra de Duke Ellington, o Glenn Miller, pronto, várias fases do jazz já me eram familiares, ouvia muito Ray Charles, gostava imenso, e portanto o jazz já me dizia qualquer coisa. Eu também fiz dança jazz e na dança jazz lembro-me de ter um professor espetacular, que era o João Malafaia. João, não sei se um dia vais ver esta entrevista, mas foste muito importante para mim. E nas aulas de dança jazz o João Malafaia punha músicas incríveis e foi a primeira vez que eu ouvi Pat Metheny e aquele grande tema, o Are You Going With Me, do Off-Ramp. Aquilo, eu fiquei fascinadíssima com aquilo. Pronto, quando pude entrei para a escola de jazz e inscrevi-me em piano, não é? Piano. E em educação musical, através em formação musical, porque já tinha deixado o conservatório há muitos anos, pronto. Disse o que é que já tinha feito, que já tinha andado no conservatório, então puseram-me numa turma que já não era a primeira turma, a turma mais básica, não é? Quem é que estava nessa turma? Paulo Gomes, Carlos Guedes, pronto, entre outros que já não me lembro, mas já todos estavam no seu segundo ano. Pronto, eu lembro-me que a primeira aula de formação musical que foi dada pela Isabel Dantas, a Becas, eu ia um bocado nervosa, já há muitos anos que
que não tinha mal de formação musical, mas ia mais ou menos confiante, ok. E a minha confiança foi toda por água abaixo, porque eu vi que estava completamente esquecida de tudo. Então, saí dali, comprei uns livros de teoria musical, fartei-me de estudar naquela semana, na semana seguinte já estava ao nível dos outros. Ok. Pronto. Então estive assim um ano a estudar formação musical e piano. Piano tinha com o Eugénio Barreiros. E o Eugénio também sempre julgou que eu sabia mais do que eu na verdade sabia, porque eu tocava bem piano, mas não tocava era jazz, não é? Então ele passou por cima de uma série de coisas que eu devia ter aprendido e ele achava que não, e que na verdade não me levaram muito longe no piano nessa altura. Mas entretanto, fiz amizade com o Paulo, fiz amizade com o Carlos Guedes e o Paulo estava a formar um grupinho para fazer gigs, pronto, formaram um primeiro grupo para tocar em bares e precisavam de uma voz e ouviam-me cantar na aula de formação musical e gostavam de me ouvir, pronto, e perguntou se eu queria experimentar. E eu, vamos lá, pronto, foi assim que começou. Portanto, eu entrei nesse grupo, estivemos 9 meses a montar um repertório, que ele estava super bem ensaiado, era o Paulo no piano, o Zé Luís Rego na guitarra, nem tocava saxofone nesse grupo. E era o Henrique Seabra na bateria e um baixista que esteve lá há pouco tempo, que era o Mesquita. Pronto, formámos esse grupo. Entretanto, ao longo desses ensaios, o Mesquita saiu do grupo e entrou o Togo que eu conheci no conservatório. Tinha conhecido no conservatório. E pronto, lá nos estreámos a cantar um repertório assim um bocado de fusão. Lembro-me que tocávamos uns temas da Anita Baker, uns temas de um grupo famoso na altura que eram os Matt Bianco. Era um grupo de fusão, no fundo. Foi muito gradualmente que fomos introduzindo o jazz, porque estávamos todos a começar a aprender, no fundo. Todos ainda conhecíamos pouco. E foi muito engraçado porque, ok, o Zé Luís depois passou para o saxofone, depois saiu o Henrique Seabra, entrou não sei quem, pronto. O grupo foi mudando e eu fiquei sempre, o Paulo. A uma dada altura entrou o Hélder Gonçalves para uma nova reformulação desse grupo e esqueci-me o que é que ia dizer. Portanto, eu estava a dizer que entrou o Togo. Caramba, perdi o fio à meada. Tudo bem. Mas pronto, dedicámos-nos inicialmente, já sei o que é que ia dizer, dedicámos-nos inicialmente ao jazz em fusão, mas como estávamos todos a aprender e cada vez mais a gostarmos de jazz, fomos introduzindo temas de jazz. Começamos por umas baladas, depois alguém tinha aprendido um novo tema espetacular, temos que tocar este tema. Lembro-me de estarmos a crescer juntos, era isto que eu queria dizer ao bocado, estarmos a crescer juntos, a aprender. Transcrevíamos temas juntos, sacávamos a harmonia, sacávamos a melodia. Até lembro-me de estarmos a sacar temas do Pat Metheny. O que um não sabia fazer, o outro sabia. Então era muito engraçado, aprendíamos uns com os outros, literalmente. E a uma dada altura já tínhamos um repertório de jazz, já não era fusão, já era jazz. Depois. Esse repertório de fusão era o quê, mais concretamente? Era como eu te disse, olha, tínhamos temas. Que géneros musicais? Eram cenas mais. Soul. 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 Ok. Um popzinho às vezes com uma sonoridade levemente jazzística, tipo os Matt Bianco. Umas coisas mais light também do George Benson. Ok. Mas chegamos a tocar, chegamos a
esse tema era instrumental, mas lembro deles tocarem também um tema do Keith Jarrett, mas era assim muito light. Ok, cenas Lucky mais, Southern, acho que se cenas chamava mais assim. modais Lucky e. Southern, nem era metal, Não. era super tonal, mas era um tema simples. Ok. Lucky Southern. E pronto, portanto, o canto surgiu de uma forma, uma vez, muito casual. E eu gostei sempre de cantar, mas nunca imaginei que viria a ser uma cantora de jazz, nunca na vida. Pianista clássica, eu punha a hipótese, mas não me imaginava. Portanto, uma carreira na música para mim era assim uma coisa que estava um bocado. Nunca tinha pensado nisso a sério, só mesmo quando começámos a tocar, com este grupo, é que eu pensei, ok, se calhar é possível uma pessoa ter projetos e viver dos projetos que idealiza. Só aí. Portanto, Sim, não fazia ideia que. Para, os concertos que eu via e ouvia falar eram concertos em palcos grandes, concertos de bandas estrangeiras que iam ao Académico tocar ou que iam ao Infante Sagres, que eram 2 pavilhões. O Académico ainda existe, o Infante Sagres é quem? Não sei se existe. Onde havia concertos grandes. E de resto eu não tinha contacto nenhum com bares, nem música ao vivo. Não sabia que isso se fazia. Percebes? sim. Só quando fui para a escola de jazz é que tive essa noção e comecei a conhecer esses bares e a cantar neles. Sim. E até te digo uma coisa, quando eu comecei a ir cantar a bares, a minha mãe detestava. A minha mãe detestava, porque isso obrigava-me a chegar a casa muito tarde. Às 2, às 3, às 4, quando era para tocar no Splash. E eu acho que no Splash tocava bem até às 3 da manhã. Chegámos a casa às 4. Quantas vezes cheguei a casa e a minha mãe, nós tínhamos assim uma escadaria, era um primeiro andar, uma escadaria, lá em cima uma porta que a minha mãe fechava a chave, que é para ter que se levantar quando eu batesse à porta para saber a que horas é que eu estava a chegar, não é? E quando me lembro da cara dela, às vezes lá devia ter pensar, ok, não vale a pena, e vinha-me abrir a porta, era um beijinho e ia para a cama. Mas outras vezes chegava aí com uma cara mais chateada, tipo, onde é que tu andas? Mas havia muito esta preocupação, o que os vizinhos vão dizer? Os vizinhos estão a dormir. Mas pronto, a minha mãe é de outra geração, não é? Mais conservador. As meninas de família não saiam à noite para cantar em bares, não é? Sim. Ui. Olha, a minha primeira grande influência como cantora de jazz foi sem dúvida nenhuma Ella Fitzgerald, que penso que é uma frase que se ouve muito as cantoras de jazz dizer, porque de facto é espetacular, é uma voz linda, melodiosa, uma personalidade extrovertida a cantar, a improvisar lindamente, a interpretar de forma incrível. E eu fui autodidata, fui beber a essa fonte muito tempo. Foi a minha grande e primeira influência. Claro que atrás dela veio a Sarah, veio a Karen McRae, veio a Anita O'Day, mas a ela e a Sarah, sem dúvida, grandes influências. Mais tarde, não muito mais tarde, mas mais tarde descobri a Norma Winstone, uma cantora de jazz britânica. Por mero acaso, também, lembro que estava com o Paulo num Corte Inglês em Vinho, assim, a ver os CDs. E, não sei, gostei daquela capa, conheci a editora, que era a ECM, e era uma cantora, um pianista e um clarinetista.
E eu, uau! Tirei aquilo, ouvimos um bocadinho, ou se calhar nem ouvimos, se calhar jogámos pelo seguro, é um disco da ECM, vai ser bom. E quando ouvi aquilo, o meu queixo caiu. Tipo, é uma abordagem completamente diferente, muito mais moderna, uma sonoridade mais europeia também. Muito espaço, muito espaço, muito espaço para improvisar. Aquelas harmonias lindíssimas do John Taylor, o clarinetista que era o Tony Cole, espetacular. Aquele disco bateu-me a mim e ao Paulo de uma forma muito forte. E acho que ambos pensamos, queremos fazer uma música parecida com esta. Isso era a Norma Winston? Norma Winston, sim. Portanto, foi a minha segunda maior influência. E tive uma sorte enorme porque em 1995, a Casa de Mateus organizava uns workshops durante o mês de agosto. E em 95 organizou um workshop com a Norma Winston. Uma semana inteirinha que passamos com ela na Casa de Mateus. Foi assim uma coisa incrível. E quem tinha um trio a acompanhar, vê lá quem era o trio, era o Bernardo Sassetti, o Bernardo Moreira, o André Sousa Machado, uns putos. Depois estava eu, estava a Manuela Azevedo, cantora de escolar, mas estava longe de se falar no escolar, não é? Eu acho que ela nem devia conhecer o Héler Gonçalves ainda. Estava a Paula Oliveira, que era a cantora de jazz de Lisboa, não é? Ela é a Maria Viana, né? Eu era de Porto, ela era de Lisboa. Somos do mesmo ano, eu e a Paula Oliveira. Lembro que estava o Nuno Aragão, que foi um grande amigo meu, e foi, não estamos juntos muitas vezes, mas é meu amigo. E ele gostava muito de cantar e cantava muitíssimo bem, cantava com o Raul Marques e os Amigos da Salsa, e ele também foi fazer esse workshop. E estavam mais pessoas que, olha, hoje em dia uma está no fado, outra está não sei onde, estavam muitas pessoas que continuaram ligadas à música. E foi muito giro. Essa semana aí também foi super importante. Depois no fim fizemos um concerto com os temas que ela andou a trabalhar connosco durante a semana. Foi super giro. Mais influências. Outra grande influência, mais uns bastantes anos mais tarde. Primeira vez que eu ouvi a Faye Klassen, também fiquei boquiaberta. Gostei imenso da voz dela, gostei imenso da forma dela interpretar. Acho que ela é uma improvisadora incrível também. Portanto, fiquei fã. Outra grande influência. Transcrevi muitos solos da Faye Klassen. Depois a Tierney Sutton, Kurt Elling, e tantos outros que ficam pelo caminho, mas que não foram assim tão grandes influências, Chet Baker e outros. Mas estes que eu disse são, todos estes, até o Kurt Elling, são as minhas maiores influências. Já, assim que já veio no Real Book, foi o George on My Mind. Quando comecei a tocar com esse projeto, o ambiente musical no Porto era muito interessante. Havia muitos sítios onde tocar, já. Havia vários bares na Ribeira onde se tocava. Uma Mercedes maior que o Estilo de Carvão. O Meio Cabo já não existia, mas existiam outros por ali. Havia o Pichote, que era um bar que tinha música todos os fins de semana. Foi onde eu me estreiei, foi no Pichote. Ao lado do Pichote havia, ou em frente havia outro, que eu agora não me lembro do nome, nunca lá entrei.
Houve um bar também importante nos anos 90, importante, teve a sua importância porque tocamos lá muito, foi o Santa Sede, não sei se já foi referido por aqui, era na Rua da Alegria, que era curiosamente a rua onde eu morava. E a Rua 10 de Maio também é tudo na mesma rua. Pronto, ali. Mais ou menos a meio estava o Santa Sede. O Santa Sede era um bar engraçado, também muitas bandas passaram por lá. O público ficava assim numa espécie de uma espécie de uma piscina, assim, uma parte afundada. E o palco era assim à direita da porta, o bar lá, assim, lá em frente, tudo no mesmo nível, e o público ficava assim num fosso. Eu lembro de tocar lá muitas vezes com a Banda 5, que foi essa banda que eu tive, onde o José Luís Rego já tocava saxofone, o Paulo no piano, o Helder Gonçalves no baixo. Tocava muito bem, para nós foi um upgrade tocar com o Helder. Continuava a ser o Henrique Seabra. E mais outros bares. O Pinguim também tinha música ao vivo. O Rivoli tinha um bar no último andar onde se tocava. Olha, havia muitos espaços. A escola jazz tinha concertos, fazia jam sessions. A escola de jazz, quando eu entrei por lá, é engraçado, aquilo tinha, ainda não tinha o salão que depois teve, portanto depois fizeram uma sala bem grande onde havia os concertos lá. Antes de haver essa sala, eles tinham um bar que era um espaço pequeno, talvez não muito maior, um espaço talvez do tamanho deste átrio, deste hall de entrada, não tão largo. E havia lá concertos espetaculares. Para nós era tudo novidade, não é? Para nós era tudo novidade, íamos muito aos concertos uns dos outros. Lembro de ver o Mário Santos, eu ficava impressionado. O Mário Santos tocava muito na altura, muito mais do que qualquer um de nós na altura. E ele tocava um saxofone eletrónico. Vocês já ouviste falar nisso? Sim, sim. Nos anos 90 aquilo estava. Saxofone MIDI. Aquilo era engraçado. E ele dava um show naquilo. E estávamos muitas vezes nesse bar que tinha um pequenino palco a assistir a jam sessions. Portanto, os bares que eu me lembro eram esses. Mas havia muita atividade da Câmara também, muitos concertos de jazz ao ar livre, onde se tocava, e era a Câmara do Porto que pagava esses concertos. Havia o Festival de Jazz do Porto no Rivoli. Era muito interessante o ambiente. Eu acho que em muitos aspectos mais interessante do que hoje em dia, não é? Hoje em dia tens Hot 5, alguns hotéis, tem poucos com música ao vivo, né? Também já houve mais hotéis com música ao vivo. E mais um bar ou outro aqui no Porto e com atividade irregular, diria eu. E é mais difícil hoje em dia tocar aqui. Somos mais também, é certo. Somos muitos mais. Mas era bom que eu houvesse tantos espaços como havia naquela altura. Muito mais. Acho que as pessoas, não sei, talvez estivessem mais sedentas de ouvir música ao vivo. Se calhar, hoje em dia, não é? Têm acesso a tanta coisa online, aí pela televisão e pelas plataformas de streaming, entra-nos pela casa dentro tanta coisa que se calhar não há tanta vontade de ver a música ao vivo. Não sei. João, qualquer porcaria de concertinho que nós fôssemos dar, os jornais, saía numa notícia no jornal. Era incrível. Nós temos montes de recortes de jornais com direito à fotografia, às vezes não era pequena. Porque íamos tocar aqui ou acolá, concertos que não eram nada de especial, mas os jornais davam uma atenção a esta parte cultural, a estas atividades culturais da cidade, que acho que hoje não
não vejo isso, não vejo isso. Quando foi o workshop que eu falei da Norman Winston, esteve lá connosco o... Como é que se chama aquele repórter português assim? Isto não é para passar. Que faz agora política e economia. Ai, não lembro o nome. Mas ele esteve lá aí 2 dias a cobrir Do público? um workshop. Ele era do público? Do público, era do público. Manel Carvalho. É isso. Manel Carvalho esteve lá no workshop. A cobrir assim. De certeza absoluta, pelo menos um dia inteiro passou lá, fotografias, saíram no jornal fotografias do workshop, normalmente, os alunos à volta, a descrever o que se estava a passar. Era muito engraçado. Havia uma atenção e uma divulgação que hoje não há. E acho que havia um festival de jazz. 2 dias depois, ou assim, estava a sair um artigo enorme do António Corvelo, ou outras pessoas que se dedicavam a isso, a fazer uma crítica geral ao festival, aos artistas que por lá tinham passado, o que é que tinha sido melhor, o que é que tinha sido menos bom, mas era notícia. Durante muito tempo, os músicos com quem mais toquei foram Paulo Gomes, José Luís Rego, o Togo. O Togo tocou connosco muito tempo. O Zé Lima, Mário Teixeira, o Bruno Pedroso, bateristas, Zé Lima contrabaixo. Durante muito tempo, porque fizeram parte de vários projetos. O Pedro Barreiros. O Pedro Barreiros foi uma pessoa importante também, porque, olha, o Pedro Barreiros é que me pôs a improvisar, na verdade. O primeiro grupo que eu tive, eu tinha grupos, não é? Bom, já falei deles, mas eu cantava só, cantava com letra, não improvisava. A primeira vez que eu tive que improvisar foi o Pedro Barreiros, para nós era assim, uma autoridade já, não é? Pronto. Então agora improvisa, que era um tema de Monk, nós estávamos a construir um repertório de Monk, só Pedro Barreiros tinha muito destas coisas, portanto ele começou a fazer parte do grupo e era um bocado co-leader, não é? Pronto, mas sabia mais do que nós e então dava sugestões, e eu lembro que o Pedro Barreiros sempre foi assim muito organizado, só Cole Porter, só Gershwin, só não sei o que, primeiro foi só Monk, que foi muito bom, ficámos a conhecer muito bem muitos temas do Monk, mas poucos deles têm letra. Então, quando eu cantei o primeiro sem letra, ok, cantei a melodia, e ele perguntou, e agora improviso. Eu fiquei de todas as cores, não é? Mas mandei-me, não é? Pronto, foi assim que eu comecei. Foi assim, de cabeça, assim, sem saber minimamente o que é que estava a fazer, pronto. Sim, portanto, não tiveste aulas de canto jazz? Eu nunca tive aulas de canto jazz. As minhas primeiras aulas de canto jazz foram um workshop com a Norman Winston. Eu aprendi tudo. Eu sou o que se chama uma autodidata, não é? Pronto. Aprendi tudo com os meus colegas dos meus projetos que tive e com alguns professores, por exemplo o José Menezes, que me ensinou harmonia, não é? Na escola de jazz, dava umas aulas excelentes de harmonia. De resto, a nível de canto jazz, scat, improvisação, eu aprendi a ouvir quem fazia nos discos, não é? Nem sequer muito nos palcos, porque durante muito tempo eu fui a única cantora de jazz no Porto. Portanto, se eu visse alguém a fazer isso, era na televisão, se calhar, ou então, lá está, nos discos, nos vídeos, nas cassetes de vídeo, né? Que também comprávamos na altura.
Mas voltando à pergunta, então, os músicos, Pedro Barreiros, a uma dada altura, entrou nas nossas vidas e foi importante. Mário Santos, pronto, depois os projetos foram aparecendo outros projetos, depois tive a trompe vocal, onde já cantava, aí já surgiu o Kiko, não é? Porque eu dei aulas, a quem gosta comigo diz que eu dei aulas a meio mundo, não é? Aqui em Portugal, outros sou ou era a professora de jazz do Norte, não é? Pronto, aqui no Norte e Centro era eu que dava aulas, não é? Depois lá para baixo era a Paula Oliveira e nem sei mais quem, se calhar a Paula Oliveira e ponto. Maria João, talvez. A Maria João nunca foi muito dar aulas. Eu acho que as primeiras aulas que eu saiba que ela deu até foi aqui na Ismael, quando a Ismael abriu. Oh, ok. De resto, pronto, e agora dá também, mas portanto ela não teve assim uma formação. Ela dá aulas também, também foi uma autodidata, Maria João. Maria João não frequentou nenhuma escola de jazz, ninguém lhe ensinou a cantar jazz, ela aprendeu a cantar também exatamente como eu, não é? A ouvir e a aprender com quem fazia. Pronto, depois seguiu uma linha muito dela, muito diferente e muito bem. Pronto, depois lá está, como eu estava a dizer, os projetos foram-se sucedendo e outras pessoas se juntaram, e até hoje. Mas há uma que esteve sempre presente, que é o Paulo, não é? Pronto, eu acho que o Paulo Gomes. O Paulo só não tocou comigo num projeto que eu tive com o Cláudio Ribeiro, porque era um duo e era só piano, só voz e guitarra, portanto, claro, aí era eu e o Cláudio. Sim, o Mário Barreiros, claro, havia um grupo que nós gostávamos muito, que era o Sexteto Jazz de Lisboa, que curiosamente metade deles era do Porto, não é? E agora estão a festejar, não sei, 35, 40 anos, não sei que outro dia vi na televisão algo sobre isso. O Sexteto Jazz de Lisboa era espetacular, eram Mário Lajinha no piano, Mário Barreiros, Pedro Barreiros, o Tomás Pimentel, o Zé Nogueira, 1, 2, 3, 4, 5, falta um, não? Nem sei. Pronto, não sei se acho que não estou a esquecer de alguém, mas agora não estou a ver quem é. Gostava muito deles, o Mário Santos, também já falei dele. E de músicos portugueses, era isso. Os que mais me influenciaram, os que eu gostava mais de ouvir, claro. Eu acho que o B-Flat foi o primeiro bar que poderíamos chamar que era um centro onde todos nós confluíamos ao fim de semana. O primeiro B-Flat era uma sala muito bonita, ali junto à Câmara de Matosinhos, uma cave, feita de raiz para ser um clube de jazz, era um espaço muito agradável. Houve lá grandes concertos, sei lá, lembro de um concerto que gostei muito lá, na altura foi o Laurent Philippe com um guitarrista a fazer uma homenagem ao Chet Baker, não é? O Laurent Philippe a tocar trompete e a cantar. Fiquei admirada que ele canta tão bem, Laurent Philippe. E lembro-me particularmente desse concerto. Foi com o Bruno Santos. Olha, não me lembro. Não sei se já seria o Bruno Santos. Se calhar o Bruno Santos é mais novo, mas ele seria muito novo nessa altura, mas é possível. É possível. Pedro Madalena também tocava muitas vezes cá no Porto. Nós tocávamos muito também no B-Flat, com a trupe vocal, o meu primeiro grupo vocal, com o Kiko e com a Susana Baldac, tocávamos muito lá.
outros projetos do Paulo também que ele tinha, tinha um decateto que também tocou lá várias vezes. Depois também se organizavam ciclos, sei lá, Paulo Gomes convida, ia lá o Paulo Gomes com uma data, sempre em duos, não é? Aqueles dias mais mortos faziam duos, depois era o Carlos Azevedo convida, depois não sei o quê. Era um verdadeiro centro, um ponto de encontro ali dos músicos de jazz portugueses. Depois dessa primeira fase ainda se aguentou mais um pouco, a gerência mudou mais uma ou duas vezes, portanto aquilo ainda se prolongou por uns anos. Pronto, depois de mudar de sítio, acho que morreu um bocado ali. Pronto. Eu sei que não morreu, durou, mas já não era a mesma coisa, as pessoas dispersaram-se. Mas acho que foi assim o primeiro grande centro. Depois o Tribeca também. O Tribeca também foi um bar importante. Mais uma vez, um bar construído de raiz para ser um clube de jazz, mas foi com uma muito maior dimensão, com um restaurante, com espetacular o Tribeca. Foi pena durar pouco tempo, mas enquanto durou foi muito bom. E agora é o Hot Five, dá uns anos para cá, felizmente que tem durado, não é? O velhinho, que já não existe, e agora este espaço maravilhoso. Sim. O Heritage também, contemporâneo do primeiro B-flat, durou menos tempo, mas era um bar muito interessante também, com uma decoração de arquiteto, sim, estava mesmo giro. Mas sim, o B-flat foi construído de raiz, com aqueles dois franceses que eram sócios, o Frederic e o Louis. E o Louis depois foi montar um bar em Olhão, que ainda tem, não é? O Cantaloupe. O Cantaloupe é do primeiro dono do B-flat, de um dos. Ok. Eu acho que a cena ser diferente, acho que tem mesmo a ver com um certo espírito portuense de ser e um espírito lisboeta de ser. Acho que a diferença maior é essa, porque eles também tinham lá os seus bares, né, as suas cenas, o bar do Hot Club, tinham o Speakeasy, tinham lá os seus bares. Agora, eles sempre foram muito. Nós sempre fomos mais abertos à vinda deles cá do que eles à nossa ida lá, não é? Não, claro que o Speakeasy, por exemplo, nunca fui cantar ao Speakeasy. Fui ao Hot Club, sim, várias vezes, mas eu acho que eram duas cenas diferentes, cena de Lisboa e cena de Porto, mas seriam parecidas, não é? Na sua essência, eram músicos de jazz a encontrar-se e a fazerem os seus gigs e a fazerem as suas jam sessions, mas pronto, espíritos diferentes. Não há gente como a de Porto. Sim, sim. A influência que havia de estrangeiros, eu acho que seria da vinda deles cá para tocarem. Workshops não havia grande coisa, não é? Mas lembro-me, por exemplo, do Paulo contar da vinda do Abercrombie. Eu não assisti, mas vi cá o John Abercrombie e ser uma cena importante para os instrumentistas irem ver e não sei o que foi. E se não me engano, não sei se estou a dizer ao certo ou não, mas até tenho a ideia do Abercrombie ir tocar à escola de jazz, mas posso já estar a inventar. Mas tocou aqui no Porto, alguns sim, Val Formoso talvez, e os músicos estarem todos lá para
para absorver tudo aquilo, não é? Os concertos de malta importante que veio cá. O Pat Metheny veio cá várias vezes, o Miles Davis também veio cá 2 vezes, eu fui ver uma delas, também vi uma vez em Lisboa. Era principalmente isso, portanto, era o impacto que essas personalidades tinham quando as víamos ao vivo, não é? Pronto, depois quem tivesse sorte e havia quem fosse, sei lá, o Wynton Marsalis, eu lembro do Eduardo Santos, que era um grande amigo nosso e excelente trompetista. Quando ia ver o Wynton Marsalis tocar, a seguir ia ter com ele para lhe pedir uma aula. Se a tinha ou não, já não sei, mas pelo menos ia tentar, não é? E acredito que guitarristas e outros instrumentistas também fossem falar no fim, a ver se conseguiam assim uma aulinha, não é? Uma aulinha privada. Mas era isso. De resto, outros estrangeiros com quem tivemos contacto ou foi mais tarde através de workshops ou convites, sei lá, o Paulo convidou alguns, não é? Nós convidamos, e o Paulo é que tinha um amigo a viver na Holanda, que conhecia músicos holandeses de jazz, e quando gravamos o nosso primeiro CD, que não foi o primeiro a ser lançado, mas foi o primeiro que gravamos, foi um disco com música totalmente original, nossa, do Paulo e minha, e totalmente cantado em português. E o disco chama-se Outra História e o projeto era a Conferência dos Sons. E para gravar esse disco, o Paulo convidou um saxofonista, que foi o Rolf Delfos, veio, ficou nosso amigo, pronto, na altura, até ele chegou a vir cá outras vezes tocar, também fomos tocar a Rotterdam e outras cidades holandesas. Pronto, era sempre importante esse intercâmbio, até para podermos avaliar o que é que já, sei lá, avaliar o nosso próprio estado como músicos, não é? Ok, pois este toca muito mais, pronto. Era uma forma de comparar, mas também uma forma de aprender, não é? Então passamos aqui uns bons diazinhos, o Rolf e esse amigo do Paulo e mais um amigo do Rolf que também veio, que era piloto na KPLM, também veio. Olha, eu sei que a nossa casa era pessoal a dormir em todos os cantos da casa. Estava o Bruno Pedroso, estava o Bernardo Moreira, tudo a dormir lá em casa. Foi muito engraçado. É isso. A influência dos estrangeiros ou foi através dos concertos ao vivo ou workshops, sempre poucos, não é? Sempre menos do que nós quereríamos, e alguns convites. Pronto, o Paulo fez esse, mais tarde fez outros, mas pronto, ele falará disso. Olha, lembro-me de alguns. Lembro o mais antigo que eu me lembro, passou-se num barco, não é destes barcos de cruzeiros do Douro que há agora, mas era um barquito com um certo porte, nos anos 90 também, que estava a fazer um passeio no Douro. Era um passeio, era uma festa qualquer de uma empresa, e nós estávamos a tocar lá, eu, o Paulo, o José Luís Rego, e penso que seria o Mário Teixeira e o Pedro Barreiros. E o barco parava assim em 2 ou 3 pontos ao longo do trajeto. Pronto, nós lá estávamos assim num cantinho a tocar, e às tantas, aquilo a aproximar-se da morada dá assim uma pancada, assim um bocado assustador, e nós, bem, atenção, ficamos assim um bocadinho sobressaltados, mas passados uns segundos aquilo deu uma pancada na morada, que olha, foram pratos a cair, olha, o saxofone já Luís Rego saltou-lhe assim das mãos, foi direto para o chão.
Lembro-me de garrafas de vinho que se entornaram por cima das minhas partituras, dos real books que estavam para lá. Ficámos com os real books a cheirar a champanhe e a vinho tinto, foram para o lixo, não é? Isso foi um 31, pá, eles já tiveram prejuízo ali. Isso foi assim um susto. Pronto, essa foi uma peripécia. Depois outra, lembro-me de uma situação assim, estávamos a tocar no Festival de Jazz de Tondela, que é um palco muito engraçado. O palco tem duas frentes, uma dá para um anfiteatro ao ar livre e ao lado eram campos, tinha assim uns campos. E era um concerto noturno, estávamos lá com uma banda com o Jorge Reis, que era o Quinto Elemento, no festival, e às tantas eu vejo assim um escaravelho daqueles assim de carapaça luz e dia, assim castanhos, a caminhar na minha direção, assim com umas tenazes. Até parece que estou a falar de um marisco. Não, era um escaravelho, aí com 10 centímetros, assim, a caminhar na minha direção. E eu, muito aflita, o Paulo, fiz um sinal qualquer ao Paulo, e o Paulo fez por sua vez um sinal a um técnico ou qualquer que estava lá em cima do palco, que veio assim empurrar com o pé o bicho. Meu Deus, tenho um bocado de pânico desses bichos. Foi assim um momento. E tinha um outro qualquer. Este também foi engraçado. Esta já não, já foi no tempo do jogo de damas. Estávamos a fazer ensaio de som num barzinho em Coimbra. O bar chamava-se A Capela, era uma antiga capela, assim estreitinho, tão estreitinho que o palco, nunca víamos todos no palco. O palco tinha uma espécie de uma mezanino. E então, quem é que estava lá em cima? Ia lá tocar em cima o Paulo, com certeza piano, contrabaixo e bateria, e nós cantaríamos cá em baixo. Ou a bateria estava cá em baixo e eles dois lá em cima, não sei. Sei que o Paulo estava lá em cima com o piano elétrico e usar um amplificador, um daqueles tijolos assim pesadões, não é? E cá em baixo nós estávamos a fazer ensaio de som e estava o Zé Carlos Barbosa assim a mexer para lá nos cabos e não sei o quê. E às tantas cai o amplificador assim a meio metro do Zé Carlos Barbosa. Pau! Olha, a sério, podia não estar cá para contar a história. Não sei como é que pancada é que o amplificador levou lá em cima, que estão ambos vivos. Tanto o amplificador como o Zé Carlos. Material robusto. Exato. Não há assim as histórias mais engraçadas que me lembro. Acho que a pessoa que mais me marcou, acho que o marcar profundamente, pronto, poderia ter sido assim uma grande estrela com quem eu tivesse tido a oportunidade de partilhar o palco, e essa maior estrela eu acho que foi, se calhar, a Maria João. Pronto, isso para mim foi uma coisa marcante e um orgulho, mas acho que partilhar o palco com o Paulo Gomes tantos anos, isso é a experiência que mais me marcou musicalmente. E acho que sim, porque desde há anos que aprendo muitas coisas com ele também terá aprendido muitas comigo. Pronto, são instrumentos diferentes, não é? E abordagens diferentes, mas todos os dias eu ouço o Paulo a estudar e a ensaiar e só de ouvir estou a aprender, estou ali a roubar ideias, não é? Não, estou aqui a assimilar coisas que eles... Portanto, eu acho que foi a pessoa que mais me influenciou e que mais me marcou. Mas vá lá, é isso, é de tanta convivência, não é? De décadas de convivência. De resto, não me lembro assim de... Claro que tive o prazer de cantar ao lado de Juliana Arbues e de outras pessoas, mas não
é isso, foi um orgulho de estar a tocar com os músicos que eles são e com pessoas impecáveis, com o Ralph Delves, mas não foram pessoas que me marcaram muito. Sim, as discotecas foram muito importantes, porque era o sítio onde nós íamos buscar as nossas inspirações, não é? Quando estávamos a estudar, estávamos sempre mortinhos por ir escolher um novo disco, não é? E os discos não eram muito caros, mas também não estávamos sempre assim, eu pelo menos não estava sempre assim com dinheiro para gastar num disco quando queria, não é? Mas era uma delícia depois ir a uma discoteca e ter tanto por onde escolher e estar ali, passar horas a ouvir, bem um bocadinho deste, íamos dar cada seca aos donos, era um bocadinho daquele, tal. E eram as mesmas discotecas que o Paulo referiu na entrevista dele, não é? Era a Peggy. A minha discoteca era a Peggy, pronto, era onde eu ia mais. Também havia uma que era sofisticada na Praça de Velázquez, hoje é um banco. Mas também foi um sítio onde eu ia comprar música, mas foi antes. De facto, quando abriu o Brasília tinha ali, o Shopping Brasília tinha ali concentradas 2 ou 3 discotecas importantes, e depois a Tubitec também foi importante. Depois houve uma discoteca que eu posso referir para mim que foi importante, porque foi onde onde foi apresentado o meu primeiro CD que foi editado pela Upbeat. A Upbeat era uma editora do Eduardo Santos, não sei se sabes, do trompetista de quem eu falei há bocado, e na altura em que o Day by Day foi lançado, que foi em abril de 98, a discoteca que estava na Berra chamava-se Roma Megastore. Já ouviste falar? Já ouvi falar, sim. Pronto, que era na esquina. Eu penso que era na esquina de Fernandes Tomás com Alexandre Braga. Acho que era ali. Fernandes Tomás com Alexandre Braga. E ocupava assim o edifício inteiro ali do Gaveto. E em cima tinha um espaço que se propiciava para uma conferência de imprensa, pronto. E vê lá, o lançamento de um disco era uma coisa tão significativa na altura que teve direito a conferência de imprensa, um cálicezinho de Porto para os convidados, porque era também, ao mesmo tempo, o disco de estreia da editora, também convém que se diga, não é? Portanto, era quase ao mesmo tempo a apresentação da editora e a apresentação do primeiro disco. Então, pronto, o Roma Megastore, como o nome diz, era mesmo uma Megastore, foi antes da FNAC, e foi importante para mim por causa disso, pronto, nunca mais me esqueci, mas não, também não durou muitos anos, porque depois veio a FNAC e arrasou assim, é como tipo eucaliptos, não é? Desaparece o resto de tudo. A Valentim de Carvalho, olha, eu lembro-me de o segundo disco que a Pete editou meu, foi lançado na Valentim de Carvalho, ia ser lançado no dia em que faleceu a Amália. A Amália era uma artista da Valentim de Carvalho, então o cancelamento, a apresentação foi cancelada e adiada por causa da morte da Amália. Era no Norte Shopping, essa loja da Valentim de Carvalho. Eu penso que foi pré-FNAC, era isso que estavas a dizer? Sim, sim. Acho que sim, foi pré-FNAC. Sim. As rádios também tiveram a sua importância para nós, por causa de um simples programa, que era o 5 Minutos de Jazz, não é? Não só, o A Menina Dança também, o A Menina Dança foi importante para mim, porque me deu a conhecer discos de jazz quando eu não conhecia nada, estava se calhar a começar na escola de jazz também,
E olha, conheci o Oscar Peterson através do A Menina Dança, conheci o Wynton Marsalis, e isso foram discos que eu fui comprar a seguir a ouvir o programa. Fui comprar esse disco do Oscar Peterson e esse disco que na altura, Think of One, que o José Duarte falou. E houve muitos outros. Os 5 minutos de jazz e o Hino da Dança foram importantes porque divulgavam também muito da produção que se fazia cá. Divulgava os discos e não se limitava a isso. Chegámos a ir a Lisboa a dar entrevistas ao Zé Duarte para ele depois passar para complementar, não, principalmente no Avenida Dança, que era um programa maior. Aí tinha espaço para misturar entrevista com a audição dos discos. E é isso. As televisões, naquela altura, ainda convidavam assim, músicos de jazz para fazer um programa da manhã ou qualquer coisa. E até havia alguns programas que se dedicavam à divulgação de jazz. Coisa que parece completamente idiota hoje em dia, não há nada disso, não é? Quer dizer, é incrível, mas é assim. Eu acho que o legado maior que eu deixo é pelos anos de professora que fui, que sou, e espero vir a ser, continuar a ser por mais alguns. Pronto, porque de facto, ao longo destes anos, eu já dou aulas há muitos anos, há 20 e muitos anos, e pelas minhas aulas passaram tantas pessoas, muitas nunca mais fizeram nada na música, nunca mais ouvi falar delas, mas muitas estão a fazer, não é? Muitas estão a fazer. E para mim é bom saber que, pronto, poderei ter tido algum papel na motivação de assim ser, não é? De fazerem uma carreira na música. Pronto, e também acho que também fico contente de saber que os meus concertos e eventualmente os meus discos também podem ter atraído algumas pessoas para o jazz, nomeadamente. Eu lembro-me de quem é que me contou isto? Agora estou a fazer uma pausa aqui de propósito, que é para tu me dizeres o nome. Ainda ao bocado falaste dele, da Porta Jazz, o Marcos, só me lembro de Figueiredo. Marcos Cavaleiro. Depois tu fazes um edit. O Marcos Cavaleiro disse-me um dia que foi depois de ver um concerto nosso, do meu quinteto, na Guarda, que penso que é a cidade dele, que ele resolveu estudar jazz. Isso é espetacular, não é? Só pensar, ok, tocamos o que tocamos, uns podem gostar, outros não, mas o que é certo é que deixamos ali uma sementinha que, não é, floresceu. E se calhar isso, eu acho que já mais alguém me falou disso, mas agora já não me lembro quem foi. Pronto, e também tenho lá no meu álbum de recordações assim, uma ou outra carta de fãs, que é uma coisa engraçada, não é? Ainda no outro dia estava lá a folhear um dos álbuns e vi lá carta de fã da trupe vocal. E eu, que engraçado, alguém que ouviu o disco ou que nos viu a tocar ao vivo. Eu não fui ler a carta por acaso, mas pronto, alguém que se dignou escrever, não é? E dizer que tinha sido importante, e é muito giro isso. Portanto, o legado que eu deixo, não há dúvida nenhuma, eu acho que o mais importante é como professor, mas pronto, deixo um disco que eu penso que foi o primeiro disco de jazz cantado em português. Penso que foi.
Foi o disco da Conferência dos Sons. Não conheço o outro anterior, quer dizer, Maria João era portuguesa e cantava jazz, mas não cantava com letra, não é? Pronto. O primeiro disco dela foi de standards e, os outros depois já eram sem letra, era só improvisação, não sei. Eu também deixo o primeiro disco do Trupe Vocal, que eu mais uma vez penso que foi o primeiro grupo vocal dedicado ao jazz. Não conheço outros também. Houve o Esteto Vocal não cantavam jazz. Temos portugueses, outras coisas. Mas a Trupe Vocal foi o primeiro grupo de jazz com 3 cantores que cantavam a harmonia vocal. Portanto, acho que são coisas importantes. O meu primeiro disco, o Day by Day, o meu primeiro disco em quinteto, acho que foi o primeiro disco de uma cantora de jazz no Norte. Havia discos da Maria João, havia discos da Maria Viana, mas aqui no Norte não havia nenhuma cantora que tivesse gravado, não é? Portanto, são assim pequenos marcos. É o quê? É muito bom. Pois é, já é muito bom. É muito bom. É muito bom. Uma pessoa às vezes nem valoriza. Sim, sim. Devido valor, não é? Mas sim, porque não é sequer pensar nisso. Pensando bem. É. Não é? É mesmo. Sim, sim. Porque eu não conheço outro disco de jazz cantado em português anterior ao nosso, nem um grupo vocal dedicado a jazz. Isso é incrível, não é? Pois. Isso é espetacular. É isso. Olha, eu acho que não. Eu nunca fui muito de fazer planos a longo prazo. E acho que as coisas seguem o caminho que têm que seguir. Não é? Pronto, e as coisas na minha vida foram seguindo o caminho que tiveram que seguir. Pronto, e se tiveram que seguir é porque era este o caminho a fazer, portanto eu não mudava nada. Opa, no Porto hoje em dia faz-se muita música, não é? Estamos a falar só de jazz. Há muita gente a fazer música e eu nem sequer conheço nem metade da música que se está a fazer hoje em dia. Já ouvi coisas muito chatinhas e já ouvi coisas empolgantes. O que é bom, porque quando se faz muita, não pode ser tudo mau, mas também não é tudo bom, de certeza, não é? Pronto. O que eu acho é que há, nesta procura, temos muito esta ânsia da originalidade e da, não é? Lá está aquilo, dar muito valor ao que nunca foi feito antes, né? Isto foi escrito por mim, isto foi não sei o quê, tudo, ok, tudo bem. Às vezes tem que se ter cuidado com isso, porque às vezes nessa ânsia de querer fazer, às vezes fica uma música muito fria, muito cerebral, ou então chata. E eu vejo até mesmo a nível de escola que se puxa muito por esse lado de incentivar os alunos a escreverem. Ok, isso é fixe, mas nem todos são compositores, nem todos são, e às vezes, pronto, são obrigados a escrever coisas para levar para um recital de final de licenciatura. Ok, tiveram que fazer, mas se calhar se tivessem recriado um standard de uma forma diferente, se calhar tinha sido muito mais giro, muito mais interessante. Não sei, mas de qualquer maneira, eu acho bom estar muita gente a escrever, porque de certeza que muitas coisas boas surgem daí. Pronto, e essas é que interessam, essas vão ficar. Lá está. Se tu queres chegar muito longe,
tens que ser mesmo muito focado, muito focado. E, e, e não sei, saber muito, muito bem o que é que queres e o que é que não queres, não é? Se calhar eu devia ter tido um bocadinho mais disso. Mas, lá está, mais uma vez, as coisas foram surgindo, sim, algumas quase por acaso, não é? E, e as coisas foram tendo o caminho que tiveram, mas também, a sério, nunca fui uma pessoa assim à procura de ser muito famosa. Pronto. Mas se calhar, olha isso, deixo como conselho aos que estão a começar, é isso. Se, para já, terem a noção de que ser realmente famoso e ter um impacto e é extremamente difícil e muito poucos lá chegam, não é? Mas se querem fazer, se querem tentar, e isto é dirigido também às cantoras, lembrem-se que isto não é só ter uma linda voz e um lindo corpinho para usar lindos vestidos, não é? Pá, há que partir pedra a estudar música, aprender um instrumento harmónico de forma já suficiente para se acompanharem, para estudarem, para não estarem dependentes de outros para estudarem e para praticarem. Há que conhecer bem a teoria do jazz, é que dominar, perceber de cifras, saber analisar um tema. Há muitas coisas para estudar e não só cantar e interpretar, que é sempre o que as cantoras pensam que é, não é? Depois, quando chegam aos seus estudos de jazz, ficam sempre assim, sentem-se sempre um bocado inferiorizadas em relação aos colegas instrumentistas por causa dessa lacuna, de não terem estudado bases de teoria musical e não não saberem tocar piano nem guitarra, nem estarem a leste da análise musical. Não. Vocês têm que ser cantoras barra músicas. Eu não consigo. Não gosto nada desta pergunta. Eu sei, eu também não. Mas acho que isso obrigar aquela reflexão que ninguém quer ter, não é? Pois, e é que eu não sei resumir numa frase. Sim, ou numa palavra. Eu acho que é possível. Pois, olha, não sei. Não sei o que te diga. Eu pensei nisso, a sério, mas não. Resumir a minha carreira numa frase, não é? Numa palavra. Sim, é a tua carreira, o teu processo, não é? Sim. Que até pode ser, a resposta pode ser antes, não é? O processo, não é? Se achares assim. Sim. Que é assim que eu vejo a minha, não é? A minha carreira. Para mim, carreira são as dos autocarros. Pois é isso. Sou uma pessoa que sempre quis aliar o estudo da música a sentir-se bem a fazer essa música e com algum grau de realização e que gosto de partilhar o que sei. Acho que é isso. Pois é, essa também é difícil. Olha, gostava que não esquecessem desses factos, tal como, sei lá, não nos esquecemos daqueles nomes antiguinhos dos blues, não é? Dos primeiros nomes. Gostava que não se esquecessem
que fui a primeira cantora do Norte a gravar, não é? Quer dizer, mas isso não tem assim. Isso tem a importância que tem, quer dizer, fico meio sem jeito de dizer isso, mas pronto, que gravámos o primeiro disco de jazz em português, cantado em português, com música original, não é? Pronto. Essas coisinhas. Mas lá está. O que é isso? São poeiras no universo. Espetacular. Deixa de estar aí que eu vou criar uma biografia. Olha, gostei bastante. Ainda bem. Fiz uma entrevista por isso. A sério? Oh, vai gozar. Não, sério. Estou bastante